gamer e empreendedor. Eu sou ex-jogador profissional de LoL, eu era reserva do time do Flamengo, sou membro da IES Impérios Sagrados e sou CEO da startup Light of Legions, que vai promover o Campeonato das Eras na Build, que é uma organização conjunta do governo do estado do Paraná, Prefeitura Municipal de Curitiba e startup literária IES Impérios Sagrados. A Build vai acontecer no MON, no Museu Oscar Niemeyer, aqui em Curitiba, sendo a primeira do gênero no país. Hoje, a gente vai ter convidados especiais da Light of Legions, que é o Felipe Holanda e o Matheus Nemitz. Mas antes de chamar esses convidados, eu gostaria de fazer agradecimentos. Primeiro, ao governo do estado do Paraná e à Prefeitura Municipal de Curitiba. Também aos mais de 50 estendistas, todo o pessoal da feira gastronômica, painelistas, o Felipe, o Fernando, Arazão, a Cris dos podcasts, o podcast Tchê, Fora do Meio, Devaneios da Cris e o podcast com Dendê. Também cabe a menção a Light of Legions, que é a primeira startup de LoL do Brasil e que vai realizar o Campeonato das Eras na Bienal, como eu falei, de forma conjunta, juntando a literatura e o mundo geek e o mundo LGBTI. Por fim, gostaria de agradecer a comissão organizadora da Build, que é a Jéssica Hirota, o Renato Gonçalves Peruso, a Sabrina Favarin, a Camila Les, a equipe de planejamento, o Doca Soares, o Felipe Holanda e o Gabriel Berger, a equipe de artes cênicas, o Matheus Carriel. Eu não vou agradecer a mim mesmo, que sou da equipe da Light of Legions, mas gostaria de agradecer a todo o meu time, a Amanda, o Tambozzi, o Matheus Tambozzi, o Matheus Nemitz, o Felipe Holanda, que vão participar hoje, ao Rafael Sá, ao André, toda a equipe da Light of Legions. Gostaria de agradecer também a Tatiana Miller, que é agente cultural e coordenadora das lives da Build, ao executivo, ao Diogo Floresta de Oliveira, ao Ellison Pereira de Almeida, ao arquiteto responsável, o Ralph Sperca, a agente cultural jurídica, a Maria Fernanda Pacheco, e especialmente ao Christian Abreu de Quevedo, que é o curador da Bienal Edição de Curitiba. Para começar, eu vou chamar o Felipe Holanda. Vamos esperar o Felipe entrar. Opa, Felipe, boa noite, tudo bem? pessoal. Boa noite, Gigi. Boa noite, Tranquilo? Felipe, tudo bem? O Felipe Holanda é o nosso primeiro convidado. Tudo bem comigo também. E gostaria de chamar o segundo convidado, que é o Matheus Nemitz. Ambos são membros da Light of Legions. Boa noite, Gigi. Boa noite, Felipe. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo. Melhor agora, Gigi. Você? Tô bem, tô bem. Bem, o tema da live de hoje é sobre empreender sobre o seu hobby, que é o que a gente da Light of Legions faz mais ou menos, né? E ele vai ser um pouco diferente, porque a gente vai bater um papo tanto sobre a Light of Legions, quanto sobre os esportes em geral. Mas antes de começar a live em si, né, antes de começar a falar sobre o tema, eu gostaria de pedir para o Felipe Holanda se apresentar. Bom, meu nome é Felipe Holanda, eu sou professor de Mindfulness e Meditação, além de, claro, membro da Light of Legions, também da comissão organizadora da Build. E recentemente eu também comecei um trabalho mais focado com atletas de esportes eletrônicos, para ajudar a manter o foco, melhorar a concentração, para melhorar o desempenho no jogo deles. Legal. Matheus Nemitz, poderia se apresentar também? Olá, eu sou o Matheus Nemitz, tá? Já fui jogador de LoL também, semi-profissional, não fui tão longe quanto o Gigi, a ponto de pisar no Flamengo, mas já passei ali por academies como a Cooldown, como a Red, que ainda agora estão em processo de avaliação, mas atualmente atuo, apesar de pleonasmo, como coach na parte técnica mesmo, e também predigo essa vaga ali na parte profissional pelas mesmas organizações. Então eu trabalho mais nessa parte do alto desempenho técnico dentro do jogo, a gente acaba abrangindo essa parte psicológica, essa parte do pré-jogo, do planejamento, mais da parte técnica de alta performance do jogo online, do esporte eletrônico mesmo. Legal, os dois são muito qualificados para falar do assunto de hoje, do nosso subtema de hoje, que é o esportes e alta performance. Eu também queria dar boa noite para quem está aqui acompanhando a live, a Maria Fernanda, a Tatiana, o Christian, que é nosso maior fã, ó. Já temos um grande fã aqui no chat. Olha que engraçado, nosso maior fã não é a nossa mãe. Olha isso, que curioso. Mas bem, vamos começar a entrar no tema de hoje. Eu queria falar um pouco sobre o que é a Light of Legions. A Light of Legions, também conhecida como a primeira startup do Brasil de LoL, né, como a gente chama de vez em quando, ela é uma startup voltada para os esportes. A gente está sendo responsável por toda a parte de esportes da Bienal. A gente quer aliar
os esportes com as temáticas da Bienal. A gente acha que é bem importante fazer essa ligação. E ela começou... Eu vou perguntar para o Matheus Demitz como ela começou, porque nem eu estava no começo da Light of Legends, o começo que foi antes de eu entrar, assim, é meio estranho falar isso, né? Já que eu sou o CEO da Light of Legends, mas eu não comecei nela. Mas como é que começou, Matheus? Você pode contar melhor do que eu. Olha, Gigi, você não começou nela, mas eu posso dizer que ela só começou mesmo depois de você, tá, meu grande CEO? Então vamos lá. Como que foi essa história? O grande Felipe Orlando também estava lá. Felipe, se você quiser complementar, tá? Fica à vontade. Claro. Você também estava lá nesse dia. Estávamos todos nós numa cervejada de negócios, do meio do esporte eletrônico, tinha grandes pessoas envolvidas, eu e o Felipe, e o André, que também veio fazer parte da Light of Legends depois. Estava rolando a cervejada de negócios, todo mundo apresentando os projetos, o Felipe apresentou o projeto dele, eu apresentei o meu projeto, e ao fazer isso, ocorreu o pináculo da noite, que foi essa apresentação e o reconhecimento do nosso querido maior fã, Christian Abreu de Quevedo, o grande curador da tal Build, primeira Bienal LGBTQI da história, né, do país. Ele reconheceu nossa apresentação, ele apresentou esse projeto que é a Build pra gente, e logo, como qualquer pessoa no nosso lugar, a gente ficou encantadíssimo, não só com o projeto, mas com a pessoa do Christian. É encantador conhecer esse curador, é encantador conhecer esse projeto, assim, não há dúvidas que qualquer pessoa na nossa situação teria ficado tão empolgado e tão lisonjeado quanto a gente ficou. E esse foi o prelúdio da Light of Legends. Começou com uma apresentação de projeto e a esperança de um sonho que a gente já tinha, de trabalhar com esporte eletrônico, de melhorar o esporte eletrônico, o cenário como um todo, e poder fazer parte dessa mudança, que é isso que a Build faz. Ela traz mudança, ela traz aceitamento, ela traz envolvimento e dá a chance para o sonho das pessoas de participar, de ser incluído. E é isso que esse projeto faz pra gente, inclui a gente, e é isso que a gente quer apresentar para vocês aqui por meio dessa live. A apresentação que vocês também podem ser incluídos, independente do que vocês sejam, venha com a gente, né, Gigi? Isso aí, a Build, como o Matheus falou, é algo muito interessante, muito inovador, necessário que aconteça, muito, muito importante, e a Light of Legends tem uma missão difícil, que é atrelar esse esporte eletrônico com as temáticas, os outros temas que a Build trata. E nosso foco agora, total, está sendo em cumprir as demandas e realmente entregar algo muito legal para vocês na Build. Nosso dia na Build vai ser no dia 31, é o segundo dia. Começa agora no final de outubro, no dia 30. E a gente vai ter um show match entre dois times universitários. Vai ser a nossa grande atração do evento. São times conhecidos, times que jogam GLOL com certeza há muito tempo. Vai ser uma coisa bem legal. A gente vai ter entrevistas com pessoas do ramo, vocês vão ver, mas são entrevistas bem legais que a gente está preparando. Vai ter um vídeo explicando o que é esportes para as pessoas que não conhecem, que a gente sabe que muita gente que vai acompanhar a Build não sabe o que é esporte, não é dessa área. Então a gente quer apresentar esse tema para as pessoas também. Fazer esse convite de integração a todos, né, Gigi, como eu estava falando. Isso, exatamente. E também, como vai ser no dia 31, que é a final do campeonato de LoL, a gente vai ter um bate-papo sobre como foi essa final aqui. Vai acontecer na madrugada, dia 31. E quando eu digo 31, é a nossa data na Build, que é o segundo dia. Vai começar um dia antes. Mas eu digo que dia 31 é a nossa data que tudo vai ao ar, assim, digamos. É a data dos esportes na Build. Então, a Light of Legends está cumprindo essas demandas, por enquanto, tá? Tentando entregar o máximo e fazer uma coisa muito legal para todo mundo que for participar do evento online. A gente também tem outros projetos, como o desenvolvimento de um app. A gente quer inovar, a gente não quer ser mais uma startup que fica só na mesmice, assim, que só faz a mesma coisa. A gente quer criar uma coisa que realmente faça diferente na comunidade, assim como a Build faz diferença. A gente quer pegar esse gancho e também fazer uma diferença na nossa comunidade e em todas as comunidades que a gente conseguir. E então eu gostaria de perguntar para o Felipe por que ele resolveu entrar na Light of Legends, o que ele vê na Light of Legends, se ele tem a mesma visão do Matheus ou não, e quais são as expectativas dele assim, para o futuro. Então, o que mais me encanta na Light of Legends é que essa proposta de integração também de vários fãs de esportes, e não somente fãs, mas não somente aquele pessoal que é super viciado em esportes, né? Mas também a pessoa que só assiste, ou a pessoa que só joga e não assiste, todo mundo se enquadra no nosso projeto, né, de integração. Exatamente. Você tem alguma... enfim, eu queria perguntar, começar... a gente tá falando bastante de esporte e tal, mas talvez tenha gente que não entenda assim, o que é isso, como que surgiu, como é que isso
enfim, entrou nas nossas vidas. No meu caso, eu digo que eu sou um gamer desde criança. Desde que eu tinha mais ou menos 4 anos eu já estou mexendo com videogame. Já tinha um PlayStation 1 ou 5 anos, agora não lembro ao certo. Tinha um PlayStation 1, jogava com meus primos, depois foi evoluindo, né, para os outros consoles, o Xbox. Primeiro o GameCube, depois o Xbox, PlayStation 3, PlayStation 4 e assim por diante. Eu até tentei quando tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu acho, na real, abri um canal no YouTube. Acabou que teve uma história bem engraçada que eu acho que não. Enfim, a história é a seguinte, vou contar já que é uma live mais descontraída. Eu preparei uma intro por 2, 3 meses pro meu canal no YouTube. Quando eu tinha 12, 13 anos, eu tenho 23 hoje em dia. Então foi, 10, 11 anos atrás. E aí eu perdi minha intro. Eu fui viajar, depois de 2 meses, depois de um mês, quer dizer, eu voltei de viagem, e a intro que eu demorei 2 meses para fazer, ela foi perdida, o arquivo ficou corrompido. Então, eu decidi desistir do canal. Eu tinha um vídeo só, eu acabei desistindo, mas eu não desisti do sonho de trabalhar com esportes. É por isso até que eu tô na Light of Legends. Ou de trabalhar com jogos, né? Que naquela época eu nem chamava, nem sabia o que era esportes. Então foi assim que os esportes entraram na minha vida. Eu jogo LoL desde 2010. No ano de 2017 eu cheguei a integrar o time reserva do Flamengo. Eu passei por um processo bem difícil de seletiva, de como melhorar no jogo, porque tem vezes que você tá encalhado no jogo, você não consegue chegar num ranking autossuficiente para chegar onde você quer, no caso, ou virar pro player, ou virar, enfim, alguma pessoa de destaque ali. E foi um desafio que eu tive que superar por um tempo, assim, não sei se superei completamente, mas cheguei num lugar que eu fiquei bem feliz. E então essa é mais ou menos a minha trajetória. O esporte está muito envolvido com a minha história, desde criancinha, depois depois da minha infância, adolescência, tudo na minha juventude, agora jovem adulto, todas essas fases tiveram algum jogo relacionado. E é por isso que eu acho que a Light of Legends e esse tema é tão especial para mim. Eu queria perguntar para o Matheus e para o Felipe se os esportes chegaram na vida deles da mesma maneira, que eu sei que não é igual para todo mundo. Como é que foi? E como é que é o esporte na vida de você? Como que vocês conheceram e qual foi a influência? E aí, Felipe, pode começar, meu lindo, tem as honras. Muito obrigado. Bom, eu jogo videogame desde que eu me lembro, né? Antes até do videogame, jogava qualquer tipo de joguinho que eu pudesse, né, jogar de maneira mais fácil, assim. Até aquele de apertar o botãozinho para a argola subir e cair no pininho, não sei se todo mundo lembra. Mas enfim, sempre que eu pude jogar videogame, eu joguei. Quanto mais velho eu ficava, maior era o sonho de poder trabalhar com isso, né? Quando era mais novo, lógico, eu não pensava assim, não, quero ser jogador profissional, algo do tipo, mas sempre estar nem envolvido tinha isso, nisso. Né, naquela época, nem tinha muito isso. O que era um jogador profissional quando eu era criança? Era um youtuber, eu não conhecia muito jogador profissional. Assim. Nem isso. Sim. A galerinha e não tinha notícia também, né? Isso. Sim. E você, Matheus, como é que foi o seu caso? Pra mim, ela começa um pouco mais underground, mas eu te juro que eu chego nesse jardim de lírios. Eu tive um caso de depressão meio tenso no ensino médio, e eu fiquei, como todo mundo fica, acho que nesse tipo de situação, meio que sem refúgio. Meio que sem pra onde ir. E o LoL me achou, o esporte eletrônico me achou, e eu achei ele, e foi assim... Foi a porta que me tirou disso, foi a competitividade... E, como eu disse, foi essa integridade na comunidade, porque finalmente eu estava sendo reconhecido por algo em que eu me dedicava muito e eu era reconhecido por isso, eu era integrado por isso. E isso, para mim, me tirou dessa depressão, no sentido literal da palavra, de ir para baixo. Quando você é integrado com outras pessoas, você nunca é integrado lá embaixo, e sim lá em cima. Então, esse foi meu caminho de volta. E quando eu vi, eu já estava muito longe nesse caminho de volta, porque eu gostei de ser integrado, eu gostei de ser reconhecido, e eu me dediquei com tudo que eu tinha naquele tempo para isso. E quando eu vi, eu já estava também... Não consegui chegar ali ainda, Gigi, mas eu passei também num time profissional muito reconhecido no tempo, que era Red Kennedy. Hoje em dia eu trabalho como coach tanto de profissionais, ex-profissionais, semi-profissionais. E é isso, eu me achou, me trouxe de volta. E quando eu vi, eu já estava longe demais para abandonar ele. E assim que o esporte fez e faz parte da minha vida. Isso. Trazendo para cima, me integrando. Nossa, muito legal mesmo. Acho que a gente consegue se identificar com essas histórias no esporte. Até um pouco responde a pergunta que a Império Sagrado fez, olha, o que jogos incentivaram no sonho de vocês, né? Os jogos, eles dão um sonho pra gente, eles moldam os nossos sonhos, né? Pelo menos assim eu acho. Concordo. Eu acho que várias vezes a gente, como o Matheus falou, numa situação ali de depressão, numa situação que tava para baixo e tal, os jogos parece que eles, às vezes, de alguma maneira, para muita gente, eles são uma luz no fim do túnel. Eles são algo que
motiva, que desperta, você tem algo por acordar todos os dias que você gosta, e quando você consegue transformar isso numa profissão, é algo muito, muito interessante, algo que te faz muito, deve fazer muito feliz, assim, uma coisa que é incrível, você poder trabalhar com o que você gosta. A Tatiana tá perguntando o que a gente indica para quem quer começar a jogar. A primeira coisa, é uma coisa bem legal, essa pergunta é mais profunda do que ela pode parecer, assim. Porque os jogos, eles têm a ver com a gente. Ninguém joga por muito tempo algo que não gosta, todo mundo tem que jogar algo que você gosta. Então minha dica inicial seria você procurar o que você gosta de fazer, no que você sente prazer, assim. Porque eu vou dar meu exemplo, para ficar mais fácil de entender. Eu gosto de jogar jogos competitivos, eu não gosto de jogar muitos jogos que não tem uma competição, ou jogos de muita sorte, ou jogos que não tem nenhum tipo de sistema que meça o quão bom ou quão ruim eu sou, esse tipo de coisa. A desgraça da RNG, pode falar. RNG é aleatoriedade. Random Number Generator. Isso. Então, eu ia concluir falando que eu acho que se você percebe que você gosta de, por exemplo, trabalhar em equipe ou de jogar com seus amigos, você pode jogar alguma parada mais, tipo um Fall Guys, que é um dos jogos mais populares hoje em dia, que é um jogo muito mais casual, um jogo que você tem os circuitos que você tem que ir passando, por exemplo, pelas barreiras e depois passando por algumas portas e acertar qual porta é a correta. São jogos mais casuais, tem gente que adora esse tipo de jogo. Não é pra mim, no caso, mas eu gosto de vez em quando só pra brincar. Eu gosto também falar que Felipe, se me permite. Tem no meio dos jogos eletrônicos esse estigma de que se você joga, por exemplo, jogos de aplicativo, você não é um gamer, assim, entre aspas, né? Mas, na minha opinião, isso não existe. Se você joga um jogo eletrônico, você é um gamer. Você está jogando, exato. Você está dispondo tempo de usar o seu aparelho eletrônico para jogar. Exato. E isso é uma coisa que também acaba, evitando que pessoas novas comecem a jogar ou que comecem a se divertir com o jogo, porque no momento que elas se identificam como gamers ou algo do tipo, as pessoas que são mais, assim, hardcore, que a gente chama, né? As pessoas que jogam mais, jogos mais difíceis, mais complexos, mais antigos até, elas acabam negando essa alegria da pessoa de jogar um joguinho de aplicativo ali, que ela passa 5 minutos jogando e depois para, assim, né? E os jogos são uma ótima maneira de você aliviar estresse, de você você, tipo, tá meio como o Matheus falou, pode ser aliviar tristeza, aliviar estresse, pode ser uma maneira de relaxar, tem muitos benefícios de jogar atrás. Eu vou aproveitar seu gancho, Desculpa, pode falar, Matheus. Por favor, deixa eu aproveitar seu gancho, que você falou de se identificar, que ela perguntou, o que você indica para quem quer começar a jogar? Se identifique o que você quer para sua vida. Você quer uma diversão com seus amigos, você tem um círculo de amizade, você quer passar um tempo para voltar pro trabalho logo, etc. Joga alguma descontraída, mais para risada, mais para desestressar, como a gente falou. Ou, por exemplo, eu sempre quis ser uma raposa que joga magia. Não sei vocês, mas eu sempre quis ser. E o LoL me pronuncia muito bem. E eu tinha muito tempo para me dedicar. Eu queria na minha vida algo para mim me dedicar, um motivo, algo para mim ser de verdade, realmente alguma coisa para mim, me identificar, me achar. E foi ali que eu me achei. Então tem isso para você que quer se achar, para você que quer passar um tempo no trabalho, que já sabe o que você quer. E realmente, então, se identifique pro que você quer, para aquele momento da sua vida. Porque isso é mutável, mas garanto que todo momento da sua vida você vai ter um porquê para fazer isso. E o jogo dá esse protagonismo também, de você dar a liberdade de você fazer o seu personagem, dependendo do jogo. Claro. Exatamente. Se você se identifica com algo diferente, por exemplo, o Matheus, uma raposa que solta magia, ele gosta de jogar com esse personagem. Mas você pode montar, independente de quem você seja, você pode montar o seu personagem dependendo do jogo que você joga. Você pode customizar e ser quem você quer ser dentro do jogo. Exato. Então, por isso que eu falei que era uma pergunta um pouco mais complexa do que ela parece. Porque né? Eu, que jogo desde 4 anos de idade, ainda não sei muito bem o que eu indicaria pra eu mesmo jogar, sabe? Atualmente eu tô jogando bastante xadrez, é um jogo que eu conheço o jogo desde criança, nunca me interessei. Agora eu vi que ele combina comigo de várias maneiras. Pra uma fase sempre tem um jogo, né? Isso, ele é um jogo, xadrez é um jogo competitivo, você pode medir um ranking, é um jogo que só depende de você, que não tem sorte, que envolve lógica, tem tudo. E eu nunca tinha percebido que era um jogo que combinava comigo. Então é bizarro como você tem que fazer. Tinha parado de jogar um pouco LoL há um tempinho atrás, ou tava jogando menos, e aí tava procurando outra coisa pra jogar, e xadrez meio que entrou na minha rotina, tô jogando agora todo dia praticamente.
e percebi que é importante às vezes você parar, você ver o que você quer, como o Matheus falou, para aquele momento da tua vida, o que você está buscando no jogo, e aí você procura um jogo legal. É só para finalizar essa pergunta. E se jogos podem contribuir para a educação? Podem, com certeza. Com certeza absoluta. Com Não certeza, só podem, eu como acho. já contribuem, eu acredito. Isso, eu aprendi. A primeira coisa que toda criança vai falar é: mãe, pai, tô aprendendo inglês com jogos. É verdade, em parte. Você aprende vários termos, várias palavras que são dos jogos, mas essa não é a maior contribuição, na minha opinião. A maior contribuição são habilidades que não são tão Parte palpáveis cognitiva? assim. Também, mas também habilidades como você aprender a trabalhar em equipe. A maioria dos jogos é em equipe. Sim. Você aprender a superar seus erros, você aprender a não ficar no estado emocional ruim, aprender a perder, aprender a ganhar. Autoconhecimento. Autoconhecimento, aprender como eu supero um desafio. Eu na minha jornada para tentar entrar no Flamengo, eu aprendi muita coisa. Eu só consegui entrar de verdade, como reserva do Flamengo, quando eu tive o acompanhamento de um coach, não de jogo eu sempre tive, assim, mas de um coach de vida, um cara que me ajudou a entender como eu deveria me planejar e como eu deveria me organizar para cumprir minhas metas, como eu deveria medir as metas, como eu deveria medir meu progresso, como eu deveria colocar deadlines, várias coisas. E foi indiretamente o jogo que me motivou a aprender tudo isso, a chegar nesse caminho. Então, Sim. com certeza dá para aprender muitas coisas com jogos. Acho que da parte cognitiva, o Felipe ou o Matheus podem falar muito melhor assim do que eu, né? E sem contar que, além de auxiliar na educação de criança e adolescentes, né, são os estados que a gente mais se preocupa com o desenvolvimento cognitivo, também ajuda adultos, né, a se comportar com pessoas diferentes, no caso do jogo ser em time, ou até aprender a fazer coisas novas, aprender a pensar de maneira diferente, né, quando é um jogo que exige que você tenha um raciocínio diferente daquele que você está acostumado. Isso, exatamente. É uma coisa que tem muitos benefícios, assim, além dos benefícios que são óbvios, tem outros benefícios que não são tão claros, mas eles ainda estão ali. E vocês veem jogos como uma profissão, um empreendimento, com certeza. Pra gente, é o que a gente busca com a Light of Legends, é o que toda pessoa que gosta muito de jogos às vezes busca, ou sendo streamer, sendo youtuber, sendo um cara que trabalha como ali psicólogo, algum tipo de psicólogo para games, que isso é bem real, existe, é super importante. Um cara que tem ali o próprio time, tem muitos empreendimentos ou profissões que podem existir graças aos jogos. É um mercado que está crescendo muito ainda. Ele, digamos, hoje em dia cresce mais que a música. O mercado de games cresce mais que a indústria da música, é uma coisa muito gigante, assim. Eu digo o mercado de games como um todo, daí. Então são números assustadores, assim, e cada vez vai ficando maior. Essa parece ser a tendência, sabe? Sim, para você ter ideia, eu não lembro qual foi o ano exatamente, mas teve um campeonato de League of Legends numa cidade da Holanda, alguns anos atrás, que praticamente dobrou o PIB da cidade. Só com um campeonato, de tanta gente que foi, teve turismo, teve... Durante aquele mês, né? Mas foi durante aquele mês, né, que aconteceu isso, ou não? Sim. Nossa, foi... Durante a duração do campeonato, né, chegou a dobrar o PIB daquele mês. É bizarro mesmo. Trazendo para nossa realidade, a gente alotou o Allianz Parque, Ibirapuera, entre outros estádios de futebol, para trazer para algo mais perto aqui, para um povo mais leigo. A gente consegue... também. Sim, coisa que em 2013 era um absurdo, em 2015 já é patético. O crescimento desse mercado é realmente exponencial, né, Gigi? A tendência, a gente percebeu até mesmo pela situação triste que a gente está vivendo nesse ano, né, da pandemia. As pessoas ficaram em casa e os jogos foi um mercado que continuou praticamente, algo que não parou, algo que as pessoas até buscaram mais do que buscavam antes por ter que ficar em casa. E eu não digo que vão acontecer mais eventos como esses, ou que eu não quero que aconteça, acho que ninguém quer que aconteça, mas a tendência é que tenha mais conectividade e que as pessoas às vezes passem mais tempo em casa e que você possa fazer mais coisas pelo computador, tenham mais tipos de jogos. Quem disse que daqui a muito tempo não vai ter um jogo que você pode se imaginar, assim, se ver em outro cenário, em outro lugar? Isso é possível. Então é um universo muito vasto que praticamente são ilimitadas as opções para os jogos. Então é algo que deve crescer e vai continuar crescendo muito, até por isso que tem tanta gente interessada em investir nos jogos atualmente. A Maria Fernanda falou que não sabia que existiam profissionais especializados para melhorar o desempenho dos jogadores. Como existem profissionais? O Felipe e o Matheus, na verdade, trabalham com isso. Fale aí um pouco. Quer falar primeiro, Matheus? Vai lá, Felipe. Não, por favor. Você que quer que eu fale primeiro? Sim. Pode? Então tá bom. E como existem profissionais nessa parte? Porque
Alguns jogos, acho que até de base, como o futebol, a gente olha ali, vê o campo e acha que é chutar dentro do gol, tudo bem, e fazer uma estratégia. Mas até mesmo nesses esportes mais físicos, existem muitas coisas por trás do jogo em si. Como a parte da fisioterapeuta, como a parte do profissional de psicologia, da psicólogo do jogador, como a parte de nutrição do jogador. E assim como nesses esportes físicos, também existe essa parte do backstage, da staff, como a gente chama, no esporte eletrônico. Às vezes rola esse preconceito por não ter um esporte físico, que não tem, mas erroneamente, isso é até antagônico falar, porque essa parte física está tão envolvida no esporte eletrônico quanto no esporte físico. Por exemplo, se um jogador do esporte eletrônico não tiver uma boa alimentação, uma boa rotina de exercícios físicos, isso vai acarretar na sua parte cognitiva, o Felipe pode até falar melhor que eu, completamente, e não nessa parte. No jogo eletrônico é muito mais amplo essa possibilidade de estratégia, principalmente no League of Legends, que é o jogo que eu atuo principalmente. É muito vasto a possibilidade de estratégia que você consegue colocar. Existem mais de milhões de maneiras de você colocar a bola dentro da rede, sabe? Muito mais do que um passe, drible, etc. Existem zilhões de bilhões de dribles, zilhões de maneiras de campo. E para isso requer toda uma staff pensando só nessa parte. Enquanto os players ficam mais realmente dispostos a treinar a parte também, eles acabam acarretando esse conhecimento porque eles são quem tem o teste mais empírico com essa parte de estar ali na proficiência da execução do jogo. Mas com certeza eles ficam mais na proficiência de exercer a parte mecânica, como a gente chama de habilidade, o drible, sabe? Aquela malimonência fica mais por parte dos players e fica para nós, profissionais de staff, de backstage, de time, trabalhar essa parte estratégica, psicológica, de saúde, entre muito mais, né, Felipe? O que você pode falar da sua parte da psicologia disso? Deve ter mais crenças e diversificações, acho que é a palavra para essa área, não? Sim, com certeza. Sempre vai haver nervosismo quando você joga um jogo competitivo, né? Sempre vai ter. O que é importante fazer é diminuir, né, o grau desse nervosismo, ou até dependendo do estado em que o jogador entra, até tipo, ficar não existente e virar só o jogador e o jogo dele. E, além disso, tipo, imagine que dois times têm o mesmo conhecimento do jogo, os dois times têm a mesma habilidade mecânica, né? A habilidade de saber clicar no mouse, saber soltar magia, saber dar o drible, os dois times têm. Qual que vai ser o diferencial? Teoricamente vai empatar, mas se um time tiver mais disposto, se o time tiver menos nervoso, se o time tiver mais concentrado, mais focado no que está fazendo, mais em sincronia também entre eles mesmos, é esse time que vai ganhar. Esse time vai ter uma vantagem psicológica, uma vantagem mental sobre o time oponente. Isso, a gente podia até falar um pouco disso, né? Isso tem a ver com esporte e alta performance, que é um dos assuntos que a gente queria trazer para a live mesmo. E tem uma coisa chamada flow state. O Felipe pode falar melhor sobre isso, mas basicamente é você entrar num estado que você está tão concentrado que vários pilotos falam que quando eles estão dirigindo nas pistas, eles estão nesse estado de flow state. Que o tempo passa tipo, numa velocidade diferente e eles fazem quase como se tudo fosse no automático. Eles estão tão focados, mas tão focados, que as coisas saem meio que automaticamente para eles. E esse é o objetivo de quase qualquer atleta de alto rendimento, né? Não é isso, Felipe? Tô errado? Sim, eu quero até aproveitar esse momento para... Oi? Deixa eu falar, eu quero até perguntar mesmo pro Felipe, porque como eu tava falando da minha história, esse flow state era uma das coisas que mais me ajudava na minha situação. Porque muitos problemas e tudo mais, muita coisa na cabeça. Esse estado de flow pode ajudar nessa questão de tristeza, depressão, né? Para a pessoa estar focada, o tempo passa diferente, as coisas mudam, né? Sim. Vou até aproveitar para tirar um pouco do estigma que tem em volta da meditação. O que a meditação tem a ver com o flow state? Esse estado de flow, ele é quase que um estado meditativo, né? Porque a meditação, ela ocorre quando o observador, objeto observado e observação se tornam uma coisa só. Então, por exemplo, é quase esse ponto de meditação, quando o cara está num estado de flow, ele está ali jogando, ele está só dentro do jogo, né? Ele tem completa consciência de tudo que ele está fazendo, e todas as habilidades dele, todas as decisões parecem que são corretas. Ele sente que todas as decisões que ele toma são corretas, e são, porque ele toma essas decisões com bastante consciência e com a cabeça muito clara. Então, quando você treina mindfulness, quando treina meditação, você facilita a entrada nesse estado de flow. E o Matheus pergunta se pode ajudar. Sim, pode ajudar. Algumas
algumas linhas terapêuticas usam isso para terapia, mas a meditação em si não é terapia, né? Pode ser usada como auxiliador, mas não é. E ajuda sim porque quando você traz a consciência para o momento presente, que é o momento em que você começa a entrar nesse estado de flow, você começa a viver no presente, você não se preocupa com o que aconteceu, você não está ansioso com o que vai acontecer. Além disso, ajuda também a regular a sua taxa de hormônios ou neurotransmissores, como, por exemplo, a dopamina, a serotonina, até o cortisol. Ajuda a regular tudo isso e manter o seu corpo em ordem. Então, muitas coisas que você, por exemplo, considera que te deixa para baixo, acabam não sendo assim porque você não está sob o efeito desregulado de hormônios. Eu queria te perguntar uma coisa, Felipe, relacionada até mesmo ao estado de flow. Você fica mais... Eu quando jogava, quando tentava fazer seletivas para entrar nos times de esportes, acabei entrando no Flamengo, durante as etapas, quando eu estava jogando um jogo muito importante, que no caso eram todos, mas não era um jogo qualquer do dia a dia, eu me concentrava muito mais. Eu entrava num estado que eu fechava os olhos, às vezes eu ficava até um pouco meditando um pouco antes do jogo. Quando eu começava o jogo, eu já tinha avisado todo mundo pra, enfim, ninguém bater na porta e tal, que não ia poder fazer nada pela casa naquele momento. E eu entrava num estado que eu não sei se é um estado de flow, mas creio que fosse, que eu estava totalmente focado no jogo, muito, muito concentrado, fazia tudo meio que no automático, e a minha performance era muito melhor, mas eu saía mais cansado. Tem alguma coisa a ver? Eu saía muito mais cansado dos jogos do que eu saía se eu estivesse jogando relaxado com os amigos, conversando, assim. Bom, eu não sou especialista no estado de flow, eu não conheço muito bem, para ser bem sincero, eu conheço um pouco que eu pesquisei, né? Mas eu não tenho conhecimento aprofundado. Mas isso que você falou de ser mais cansado, é que ocorre o seguinte: o nosso cérebro, ele usa cerca de 20 a 30% de toda a energia do corpo, certo? Ou seja, imagina, um órgão pequenininho usa 20 a 30% de toda a energia que você gasta. E para ele poupar energia, ele começa a automatizar várias coisas. Por exemplo, quando você escova os dentes, normalmente a gente não pensa enquanto escova. Ou quando está dirigindo, a gente não pensa para dirigir, trocar marcha, acelerar, etc. Então, o cérebro vai automatizando essas coisas. Era meio estranho. O Christian falou, Felipe e eu conversamos longamente sobre meditação em estado de flow. É verdade. É um assunto muito interessante. Eu vou fazer uma propagandinha depois, descarada mesmo. Mas, enfim, voltando ao assunto. Então, o que acontece? O cérebro vai automatizando essas ações para gastar menos energia, certo? Então, a partir do momento em que você começa a se conscientizar dessas ações que eram até então automáticas, você começa a gastar mais energia. Quando você está mais consciente do que você está fazendo, você começa a gastar mais energia consequentemente. Então, o segredo para você conseguir entrar nesse estado de mindfulness ou até um estado meditativo e não cansar é você fazer todo um trabalho em conjunto que te proporcione mais energia também. Porque é muito improdutivo você jogar uma partida excelente e não conseguir mais jogar nenhuma durante o dia. Então, eu posso falar um pouco disso. É melhor você jogar uma partida excelente do que jogar 10 péssimas. Exatamente. Concordo. Então, eu posso falar um pouco disso com a minha experiência de campo, até dando um pouco do peixe com que eu trabalho, mas espero que fique entre nós. Tem jogadores que eles são, a parte da disciplina, quando entra no foco do treino, faz toda a diferença. Jogadores que, para entre nós aqui, de rank 3, vai para 5, como do ouro pro Diamond, que pra gente aqui é mais empírico, mas trazendo âmbitos numéricos, jogadores que jogam 3 a 5 partidas conseguem ter um desempenho absurdo, porém a partir da terceira partida o desempenho começa a cair muito, e eles normalmente reclamam para mim que eles estão muito cansados. E assim como tem jogadores que demoram muito mais para entrar nesse estado, que eles não jogarem 15 partidas, que eles tenham a visão de que tudo bem eu errar nisso aqui, eu vou ter mais partidas para acertar, eles não conseguem chegar de jeito nenhum nesse estado de, abre aspas, flow, que a gente está trabalhando aqui, e ter um bom desempenho. Então é muito interessante essa questão de, você ter essa ansiedade e não conseguir se focar no presente momento, afeta também dentro do jogo, principalmente essas pessoas que não conseguem entrar nesse estado de concentração. Eles precisam ter a visão a longo prazo de que tudo bem eles errar aqui, para algum momento eles se desacatarem disso e entrarem lá na 8ª, às vezes 10ª partida, que tá tudo bem, são vários jogos, e focar no presente momento. Assim como tem outros jogadores, que são os jogadores que normalmente têm menos tempo para jogar,
que eles já entram com essa visão de que temos poucas partidas, então temos que fazer o melhor possível, eles jogam 3 partidas e o rendimento deles cai muito porque eles cansam, é isso que você falou. Eles já saem exaustos da partida, porém são partidas de excelente desempenho. Esse é um debate bem legal, eu já pesquisei bastante sobre isso, até me interessava bastante. E é óbvio que não existe uma maneira só de você melhorar num jogo, ou você subir seu ranking. Tem essa alternativa que o Matheus falou, que é mais comum, é mais fácil de acontecer, que é o Felipe também falou, que é você jogar menos partidas, no caso você joga 2, 3 partidas por dia, porém com 100% do foco, ou com, sei lá, 90% máximo de foco que você conseguir. Isso é melhor do que você jogar 8 partidas eu tô falando melhor para subir de ranking, eu tô falando do que você jogar 8 partidas com sei lá, 20% do foco a partir da terceira. É horrível isso. Se você não vai estar com todo o teu foco, você não vai estar aprendendo o que você deveria aprender e colocando a devida atenção. Porém, tem gente que precisa jogar por mais tempo, várias partidas. E aí é o que o Felipe falou de você fazer um trabalho em conjunto para você conseguir estender o teu foco por um período de tempo mais prolongado. Isso é importante também. Então tem gente... Eu tava nessa situação, já me encontrei nessa situação, que eu precisava ficar focado por no mínimo 5 partidas, no mínimo. E não podia cair meu rendimento. E foi um processo bem difícil. No começo eram 2, depois eu subindo para 3, 4. Mas aí eu consegui jogar 5 partidas com o máximo foco. E depois eu ficava cansado. Porque o jogo cansa muito. É uma coisa que, como o Felipe falou, o cérebro gasta muita energia. Quando você tá jogando, você começa você cansa mentalmente, sabe? Aquele cansaço mental. Isso acontece com jogos depois de algum tempo. Lógico que você jogando num clima descontraído, falando com seus amigos pela internet, vai cansar menos. Porque ele não vai ter todo o seu foco no jogo. Mas é uma coisa que é um debate bem legal. Como eu deveria subir de ranking no jogo? Eu deveria subir jogando poucas partidas e com toda atenção. Eu jogando muitas partidas para aumentar e fazer um trabalho para aumentar meu tempo de foco. Aí depende do que você quer. Ou até depende para que você quer fazer esse trabalho. Sim. Isso, tem que adaptar para o que você quer e para suas necessidades. Exatamente isso. Sim, porque na minha área a gente personaliza isso. Tipo, tem gente que precisa jogar mais jogos porque ele tem esse tempo e o foco dele é realmente o âmbito máximo profissional, que é o top 1 do Challenger ali. E como que a gente trabalha isso na minha área? A gente pule a comunicação da pessoa a ponto daquilo ficar realmente mais, assim, automático, não no jeito de foco, mas de ficar mais desfocado mesmo, mais relaxado. Você trabalhar bem os conceitos ao ponto de você estar tranquilo com o que você está fazendo e você não precisar desse foco pleno para exercer algumas coisas que você já exerceria normalmente, só que agora você consegue fazer isso de uma maneira muito mais descontraída, muito mais relaxado, mas muito tão proficiente quanto. E aí a gente consegue estender esse tempo de cansaço que a pessoa teria de puro foco ali e até trazer pensamentos mais desfocados, com amigos, etc. Então, pelo menos no meu trabalho, a gente personaliza para o que cada um quer, sabe? Isso eu vou conversar com o Felipe depois, né? A gente já faz esse jargão junto, da nossa parceria que estamos para lançar, da Light of Collisions, Gameplay Buff, Head Coach, e é isso aí, novidades em breve, certo, Felipe? Sim, com certeza. Fazer um trabalho junto. É interessante falar que todos os times praticamente de alto escalão, times do Tier 1, como a gente chama, eles têm ali, além de ter um coach, como a gente já falou anteriormente, que é responsável pela tática do time, um ou mais coaches, geralmente é mais, tem o head coach, tem o assistant coach, tem vários coaches ali, responsáveis por falar o plano pro time ganhar, pro cara, enfim, tem os psicólogos, tem psicólogos que o Felipe pode falar melhor ali, mas voltadas somente para você atingir um estado de flow, para você jogar num estado melhor assim. Então tem toda uma comissão, todo um grupo por trás dos jogadores. O jogador não entra ali sozinho e faz a mágica dele. Tem toda uma preparação por trás dos jogadores. E os times que não têm algum desses profissionais, seja um coach estratégico, seja um psicólogo, um cara para ajudar no estado de flow, são times que com certeza vão estar carentes em alguma... Eles vão estar carentes, eles não vão ser os melhores times nunca, porque vai estar faltando isso que é essencial. É que nem um esporte normal. Eu digo normal, mas o esporte também é normal. Eu tô dizendo tradicional, foi isso que eu quis dizer. Tradicional. É que nem um esporte tradicional. Você realmente precisa ter toda uma comissão por trás. Não adianta você ter um jogador de futebol, mas não ter ali o preparador físico, ou não ter um médico que cuide dele. Isso é muito necessário. Então, fica uma dica aí para os times que não têm, ou times pequenos que às vezes não têm capacidade de investir. Tem profissionais... tem profissionais que estão dispostos a fazerem trabalhos muito legais e não cobram um preço tão caro, que são quem está iniciando na área. Então, o mercado está aí. Eu acho muito interessante investir nessas áreas e acho que é algo que falta para vários times e para nossa região como um todo, como o Brasil. E aproveita que agora o pessoal que está se formando quer muito trabalhar com esportes.
Que é uma coisa nova, tipo, a molecada que jogou videogame a vida inteira tá se formando agora. Então eles não querem é mais jogador de futebol, a profissão de sonho, né? Sim, exatamente. Agora eu quero ser um jogador de futebol ou jogador de CS ou LoL. Exatamente. É mais ou menos por aí mesmo. A alta performance nos esportes é algo... a minha opinião é que cada vez mais vão ter mais métodos e mais táticas e mais maneiras de você atingir esses dados e o nível você vai aumentar. Eu acho que daqui a 10 anos a gente vai olhar pro jogo hoje em dia e vai falar, nossa, mas eles cometem muitos erros e tal, o jogo vai evoluindo. Eu pego o exemplo do xadrez, por exemplo, que é o jogo que eu comecei a jogar há pouco tempo. É um jogo de 1500 anos. E agora vi uma coisa chamada inteligência artificial, né, recentemente, que modificou o jogo completamente. O jogo... Qualquer máquina ganha de qualquer uma máquina ganha de qualquer player hoje em dia, uma máquina bem montada ali. Então, com certeza vai ter algum tipo de inovação e invenções que vão modificar o jeito com que os esportes são jogados e vistos. Mas eu acho super interessante que tudo tem o seu lado humano, sabe? Não é só, por exemplo, eu vou dar o exemplo do xadrez e depois do LoL. No xadrez não é só você, uma máquina ser melhor do que você. Também tem tua criatividade. Tem uma entrevista com o campeão mundial, né, várias vezes, o Garry Kasparov, que é talvez o maior nome do xadrez, um dos maiores, que ele fala que não é por você fazer o movimento correto sempre, mas é você fazer o movimento correto de acordo com o teu oponente. Se você vê no olho do teu oponente que ele tá com medo, que ele tá aflito, você tem que explorar isso de alguma maneira. Teve uma partida desse jogador de xadrez que ele não sabia qual era o movimento correto. Eles estavam jogando, aí eles saíram, foram para suas casas, continuaram no outro dia a partida, estudaram com o coach a posição e tudo. Quando ele voltou, ele viu no olho do oponente dele que o oponente dele sabia que tinha algum movimento que ele podia fazer, que ele ia ganhar, que o oponente sabia, não vou conseguir defender o jogo nessa posição em que ele está. E ele aproveitou essa fraqueza psicológica e ganhou do oponente dele. Então tem um lado humano, tem um lado criativo nos jogos. E no League of Legends também tem esse lado criativo. O lado inovador, né? É o lado que as máquinas não conseguem atualmente, talvez nunca consigam ter, é nosso diferencial. Tanto você ter sorte, que uma máquina não vai jogar nunca pela sorte, não vai ter isso, quanto você pode, fazer algo que vai mexer com o teu oponente da maneira certa. No League of Legends, por exemplo, tem vários casos que tem vários jogadores que perdem não porque eles são piores. Se você tivesse uma máquina com a habilidade que aqueles jogadores têm, as máquinas ganhariam tipo 100% das vezes contra naquela situação. Mas se o jogador ele fica abalado psicologicamente, ele fica triste, ele fica, inclinado, que chama de tiltado, ele fica, nossa, inclinado em português. Eu fiz um erro e ele fica remoendo aquele erro e tal, aquilo abaixa abaixa a mentalidade dele e ele pode perder uma partida que ele não deveria perder. Aconteceu isso com esse jogador de xadrez do Kasparov, quando ele jogou contra aquela máquina Deep Blue em 1997, ele perdeu porque na segunda partida ele podia ter empatado o jogo, mas ele fez um movimento diferente, ele ficou abalado pelo que a máquina estava trazendo. A máquina não comeu um peão dele que ele achou que ela ia comer. E depois disso, o emocional dele abalou, ele perdeu para a máquina depois e não era para ele ter perdido a partida, e aquilo acabou com a série dos jogos e foi a partida mais famosa de xadrez talvez que exista. Mostrando que ele não perdeu para uma máquina, ele perdeu para as próprias emoções dele. Né? E é isso que a alta performance não pode deixar acontecer. Não pode deixar você perder por suas próprias emoções. Eu brinco com o meu professor e com os outros instrutores que ensinam meditação também, que futuramente a pessoa vai falar, eu vou para academia agora. Aí o amigo da pessoa vai perguntar, para academia física ou mental? Porque a gente já negligenciou por muito, muito tempo a nossa capacidade mental, ou a nossa saúde mental, né? E esse treinamento de alta performance, de mindfulness, etc., é um treinamento. Exige consistência. É igual ir para academia. Você não vai lá fazer supino um dia e vai ficar igual o Arnold Schwarzenegger. Não vai. É um exercício mental, né? Sim, você tem que fazer um treinamento, você tem que ter consistência no que você está fazendo. Mas também não é só para treinar um ou só o outro, né? Isso. Porque se você treina muito o psicológico, mental e treina pouco o seu corpo, alguma coisa vai abalar o seu corpo que vai afetar o seu psicológico. Se treina só o corpo e não o psicológico, vai acontecer o contrário, porque eles são relacionados, obviamente. Exatamente. Então, existe essa necessidade de treinar tudo. Oi? E o esporte eletrônico, ele exprime essa necessidade da saúde mental que a gente tanto negligencia. Porque no esporte físico, ali no esporte convencional, você treinar muito mais o físico, por mais que não seja indicado, ainda vai ter um desbalanceamento notório, certo, Felipe?
Sim. Porém, você desbalanceia fisicamente o jogador do esporte eletrônico, não é tão desbalanceado assim. Você precisa desse trabalho mental e que está trazendo muita coisa nova, tanto na área da psicologia do esporte, quanto na área da saúde humana mesmo. Porque ele exprime essa necessidade da saúde mental que é necessário para jogar. Ele exprime novos casos, situações em que a gente precisa executar um treinamento naquele player, naquele jogador, por causa de determinada situação, determinada pressão, que antes não era necessário. E essa necessidade é que promove a evolução do trabalho psicológico, do trabalho da saúde mesmo. Então, o esporte eletrônico, ele também soma muito nessa área, assim, de saúde mental. Ele exprime muito bem essa necessidade que, antigamente, com o esporte por si só, tanto aquele físico convencional que o Gigi estava usando não exprimia tanto, né, Gigi? Sim. Isso, cara, praticamente não existe artigo científico sobre esporte eletrônico. Então vai até um apelo para os acadêmicos aí, vocês que gostam de esportes, gostam de atletas de esporte eletrônico, e procurem fazer ciência, procurem fazer pesquisa sobre essa área, porque, cara, é incrível e você com certeza vai ser diferente no que você está querendo trazer, porque não tem. Protagonista dessa história. Não tem. Eu ia falar que um dos exemplos que eu posso dar de que como o físico e o mental estão conectados é o seguinte: um dia que você acorda mais para baixo, um dia que você acorda preocupado com alguma coisa e tal, não consegue eliminar essa preocupação no jogo, é um dia que você vai jogar pior. E um dia que você faz o exercício físico, por exemplo, quando eu vou pra academia, quando eu faço algum tipo, ou eu dou uma caminhada, dou uma corrida, qualquer exercício físico, jogo futebol, o que seja, eu vou jogar uma partida, eu jogo muito melhor, isso é comprovado cientificamente. Você vai ter ali hormônios, você vai ter ali um gameplay muito, muito melhor do que você teria se você não tivesse feito nada. Seu braço, seu pulso pode até doer um pouquinho, pode dar até um pouco, sei lá, tipo, incomodado, mas não importa. Você vai estar tão melhor, tanto mentalmente quanto até um pouco fisicamente, vai estar mais inteiro naquele dia que o seu desempenho vai ser melhor. É exatamente por isso que vários times não obrigam, mas eles recomendam demais que os jogadores façam exercício físico. Os times têm que fazer exercício físico. A prática dos exercícios físicos libera mais serotonina e dopamina, o que faz com que você consiga pensar com mais clareza e curtir mais o que você está fazendo. Porque dá aquela sensação de satisfação, também, né, de felicidade, né, do que você está fazendo. Exatamente isso. Eu queria perguntar para vocês, se vocês... Qual exemplo que vocês pegam quando a gente fala de alta performance em esportes? Porque para mim, eu pego o Eldon, que era o cara tem um podcast no YouTube, ele tem canal também no YouTube, tudo isso, e ele fala sobre todos os times de League of Legends que ele já trabalhou, a parte mental dos times e como ele trabalha. Ele tem até um programa que ele desenvolveu para quem está interessado em ter os conhecimentos que esse time tem, pode assinar ali o programa. E eu fiz um curso de Mindfulness voltado para esporte com ele, e é uma coisa muito, muito interessante. Então eu queria ver se vocês têm algum exemplo de alguém que atua na área que vocês gostam, assim. Eu ia falar a mesma coisa. Passa pra gente. Passa pra gente. Não conheci isso. Quero conhecer. É bem legal, cara. Muito interessante mesmo. É uma coisa que faz... É diferença da noite pro dia, sério. O mundo de alta performance é um mundo que muita gente negligencia, que muita gente fala. Eu tava falando isso ontem com o Gabriel da comissão. Muita gente pensa o seguinte: eu quero ser profissional de um jogo League of Legends, que seja qualquer jogo. Quero ser profissional de um jogo de esporte. Beleza, e a pessoa continua fazendo a mesma coisa, ela continua jogando da mesma maneira, ela continua jogando sem foco, sem atenção, e às vezes ela nem quer ser profissional, porque se ela realmente quisesse ser profissional, o que ela estaria fazendo? Ela estaria indo atrás de como melhorar. E não pode fazer a mesma coisa para resultados diferentes. Então, uma coisa que funcionou para mim foi parar de jogar com meus amigos falando sobre qualquer coisa, colocar mais atenção no jogo, mais foco, ou menos quantidade de partidas, jogar com a estratégia X, jogar com a estratégia Y. Isso funcionou pra mim, e eu vi que isso é muito diferente do que eu achava que o jogo era. Isso é totalmente diferente de eu jogar falando com meus amigos, num clima de descontração, e falar que aquilo que eu quero fazer pro resto da vida. Todo mundo quer fazer aquilo pro resto da vida. Todo mundo quer ficar jogando, que gosta de jogos. Todo mundo quer ficar jogando... Todo mundo quer ficar jogando com os amigos e se divertindo pro resto da vida. Isso é bom, isso é o melhor do mundo no jogo, ganhar dinheiro com aquilo. Mas não é esse o mundo. O mundo é um mundo que você tem que mudar o que você está fazendo e buscar a evolução, e aí entra alta performance. E tem gente que, tenho certeza, que tem gente que falaria que quer ser profissional jogando com os amigos ali, mas quando vê todo o esforço, toda a caminhada que tem que fazer e as mudanças que teria que fazer, talvez não quisesse ser profissional. Eu acho que é mais ou menos por aí. Concordo plenamente com o que você disse. Que às vezes até o pessoal olha tipo um time se divertindo jogando lá no Big Stage, né, no Mundial, algo do tipo.
Mas, cara, para eles chegarem naquele ponto, naquele nível de jogo e poder se divertir, é porque eles treinaram muito, 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 muito. E o psicológico deles tá muito bom. Eles estão num nível que é muito difícil de chegar, muito difícil. Exatamente. Obrigado, Christian, pelo elogio. Eu admiro você muito também. E tem uma pergunta do Christian aqui. É possível dizer que, usando de um trabalho psíquico, as questões de machismo e sexismo diminuem no player de esportes? O que você acha, Felipe? É uma pergunta bem interessante. Sim. Deixa eu ver a continuação aqui. Que o machismo e o sexismo estão presentes em todas as camadas da sociedade. Pergunto isso em razão de que a população LGBTI+, estará na Buildbit. Sim, com certeza. Primeiro que um trabalho psíquico é o ideal que se faça com um psicólogo ou alguém na área da saúde, né? Principalmente psicólogo. Mas também esse processo de você ter a sua mentalidade mais não tão abalada, ou se entender melhor e entender o outro melhor, né? Isso é um trabalho psíquico, não é fazendo força que você vai se entender e entender o outro. Talvez através do esporte, sim, mas é uma questão mais mental do que física, né? Eu concordo totalmente. Eu até quase chorei aqui, mano. Desculpa te interromper, pode continuar falando. Matheus. Bom, quando você se aceita e aceita o outro, isso com certeza pode diminuir a questão de machismo e sexismo não existe razão nenhuma de você ter um preconceito com uma pessoa porque ela é diferente. E a partir do momento em que você se entende como também como uma pessoa que é normal, entre aspas, todo mundo é normal, né? Todo mundo é um ser humano. Quando você para de ter esse tipo de pensamento, pode diminuir, sim. Eu acho que com certeza pode diminuir. Eu acho que uma pessoa que é machista, que é sexista, é uma pessoa que não se conhece. É uma pessoa que não se conhece, porque uma pessoa que tem o autoconhecimento, e isso é adquirido com um trabalho psíquico, uma pessoa que entende quem ela é, uma pessoa que tem ali, que sabe quem ela não vai projetar nos outros inseguranças que ela tem nela mesma. Ou não vai projetar medos e não vai... Por que é o machismo? O que é o sexismo, né? Por exemplo, o que eu acredito. São várias coisas, mas vem de pessoas que não se conhecem, pessoas que não têm um psicológico bom. No momento que você se conhece e o esporte ajuda você a se conhecer, porque para você ser um jogador de alto nível, talvez um profissional perto dali, você com certeza tem que ter um psicológico muito bom e tem que trabalhar isso. E quanto mais você vai se conhecendo, mais você vai conhecendo e aceitando tanto você quanto o outro. Uma pessoa que não aceita o outro é uma pessoa que não se conhece, na minha opinião. Uma pessoa que se conhece, que sabe quem ela é, não é uma pessoa que vai ter alguma atitude dessas, é uma pessoa que vai respeitar todo mundo da maneira que elas são, porque essa própria pessoa se respeita, porque ela mesma entende quem ela é. Quem se conhece não é uma pessoa que não vai ter medos, que não vai ter inseguranças, que não vai ter que vai ser blindada de tudo. Mas é uma pessoa que vai saber lidar com esse tipo de coisa e vai conseguir enxergar no outro a mesma coisa que ela enxerga nela mesma. É exatamente por isso que eu acho que um trabalho psíquico vai diminuir. Eu não acho que que imposição ajude alguma coisa. Eu acho que a gente tem que fazer as pessoas se entenderem melhor. É isso que eu acho que tem que acontecer. Acho até pertinente falar. Acho até pertinente alguém que conhece mais, que é do cenário do LoL, né? Vocês dois, falar um pouco sobre as meninas da Inova que foram jogar Mundial. Matheus, eu posso falar bem disso, conheço sim. Eu posso, Felipe, você que é mais próximo da área de saúde mental e psíquica, se eu falar alguma besteira, me interrompa de imediato, por favor. Mas sim, eu conheço dessas pessoas novas, eu fiquei sabendo. Eu vou tentar trazer um pouco da minha opinião por parte da minha profissionalidade, que é lindas palavras do Leão, que eu vou só usar gigante, eu também estou apagado aqui, estou até me recompondo, mas o que eu posso dizer é que sim, é bem por aí mesmo que acontece. A gente sente o machismo, o sexismo, principalmente o machismo, essas coisas mais opressoras na parte do League of Legends, por questões de frustração. E como eu trabalho com times, eu tenho que melhorar quando eles não estão jogando com os próprios times. E muitas vezes eles se frustram consigo mesmo, com o erro deles mesmos, que afetam o time inteiro, e eles procuram uma válvula de escape. E normalmente a válvula de escape é a pessoa que está em desvantagem, que é a pessoa oprimida do cenário ali, e com certeza é o público feminino. Ainda assim, a cultura gamer é muito machista, não é tão incentivada para o público feminino. Felipe, novamente, se eu estiver falando alguma besteira, por favor, me interrompa de imediato. O público feminino ainda não é tão incentivado quanto o público masculino, pelo menos não de tanto tempo.
E isso ainda causa uma diferença nos números, pelo menos pelo que a gente acredita de uma maneira leiga. Porque quando você mostra as vendas, pelo menos nos jogos mais casuais de console e de videogame, as mulheres já são 1% maiores que os homens. Mas nos jogos competitivos, elas ainda estão muito afagadas. A Inova é um exemplo para ser seguido. Elas conseguiram um espaço, elas conseguiram ficar em terceiro no Mundial de League of Legends feminino, e elas procuravam treinamento com times que muitas vezes, assim, eu ia me menosprezar, mas em começo de carreira eu via times assim que eram não tão bem qualificados, e esses times treinavam com elas. Elas vieram de baixo, elas, abre aspas, não eram ninguém e conseguiram ser as terceiras do mundo. Elas são exemplos a seguir, elas não se calaram, não se deixaram ser afagadas por essa frustração, por ser um público incentivado. Fale, Gigi. É aquela questão que você falou, tem um público que joga mais, não em quantidade, mas em tempo, não em número, mas em tempo de jogo, que é o público hardcore, e muitas vezes esse público acaba abafando um público tão grande quanto o público feminino, que tem mais mulheres gamers do que homens, são dados isso, considerando que gamer seja uma pessoa que joga qualquer tipo de joguinho, tanto celular, enfim, e isso é uma coisa muito ruim, tem um cenário ainda muito machista, muito sexista, e é uma coisa que tem que ser mudada não só no mundo dos esportes, mas em quase todas as camadas da sociedade, né? Todas as camadas. É até meio ruim falar isso, sendo que nós somos 3 homens aqui na live falando sobre o machismo e a representação feminina nos esportes. E acho que isso é a representação máxima do que a gente está falando. Com certeza. A gente tem mulheres na equipe, no caso não puderam participar, mas é uma coisa muito interessante trazer para as mulheres da discussão, porque elas têm um lugar de fala ali. A gente tem que perguntar para elas, porque elas que estão sentindo isso, não somos nós, né? Eu concordo com isso, Felipe. Eu acho um caso recente Fale. Esqueci o nome da menina que foi escolhida como representante da Xbox Brasil pela Microsoft alguns meses atrás, e ela foi tão atacada por gamers, entre aspas, ela foi tão atacada por causa de machismo, sexismo, falando, porque você não é gamer, porque você nem joga, não sei o quê, porque a mulher então prova que joga, não sei o quê. Ela se manteve forte, ela continuou sendo representante até que, né, de acordo com o testemunho dela, que eu li recentemente, a Microsoft decidiu desligar ela da empresa. Aí é aquela coisa, né? A empresa preferiu tirar a mulher do lugar dela do que... Né, não sei se foi realmente esse me pareceu que foi esse é algo triste, motivo, né? Que é tão do que lidar com os ataques da comunidade. É o seguinte, essa mulher, ela foi acusada de não jogar os jogos que ela representava e tal, recebeu ameaça de morte. Recebeu xingamentos, tudo que... Nossa, uma coisa ridícula. Tudo que você pode imaginar que podem ter falado para ela, falaram, cara. Coitado. Ridículo. E aí, por alguma razão, a empresa decidiu, não sei se foi combinando com ela ou não, mas não importa. Esse que é o negócio. Não importa se a empresa combinou com ela que ela deveria sair para acabar essas ameaças e tal, ou se só demitiram, porque isso não faz a diferença. O que faz a diferença é o seguinte: se renderam para as pessoas tóxicas da comunidade. Isso não pode acontecer. Você não pode deixar o lado mais tóxico, você não pode deixar o lado errado ganhar alguma coisa, e foi isso que aconteceu nesse cenário, na minha opinião, pelo menos. Sim. Eu acho que você deveria, em vez de você simplesmente, melhor a gente demitir, melhor combinar uma demissão para não acontecer mais isso. Não, lute contra, seja a força que vai fazer a diferença. É exatamente isso que eu acho que deveria ter acontecido. Eu achei ridículo o que aconteceu, e torço para que ela tenha outra oportunidade, porque claramente era o que ela se esforçava por uma pessoa que recebendo ameaças, uma pessoa recebendo antigamente se mantendo forte, ela gostava e deveria estar no lugar certo, mas infelizmente é um dos outros casos tristes que aconteceu no cenário aqui de games do Brasil. Sim. Mas enfim, eu acho que alguém quer falar mais alguma coisa? O nosso tempo já está quase acabando aqui. Não, Gigi, eu acho que você fez bom uso do nosso tempo, Gigi. Eu acho que você honrou. Eu acho que a gente podia acabar com isso que o Christian tá falando mesmo, olha. Homens e mulheres juntos, não existe diferença. É exatamente isso que a gente tem que fazer. A gente tem que entender que todos nós somos humanos. Eu sempre penso, é uma analogia bem estranha, mas se viesse uma ameaça externa, e no caso eu falo sempre aliens, assim... Eu tenho certeza que no primeiro segundo que a humanidade estivesse ameaçada, esses conflitos internos que a gente tem diminuiriam demais. Por quê? Porque a gente teria algo em comum, porque a gente se uniria como espécie para nos defender. Eu sempre falo isso, e é o que eu acredito.
Hoje em dia eu já tenho minhas dúvidas. Há controvérsias, né? Hoje em dia eu já tenho minhas dúvidas, mas amém. Não, mas para mim isso prova que essas questões que ocorrem entre a gente, isso aí, principalmente essas questões sociais aí, elas não deveriam existir na sua essência, elas não deveriam estar ali, mas elas estão. Claro. E no momento que elas estão, a gente, como citando o exemplo que o Felipe deu agora da Microsoft e da menina, a gente não pode abaixar a cabeça para elas e a gente tem que fazer o máximo para fazer diferença e ser a força que luta contra. E é por isso também que eu acho que é tão importante a gente fazer um trabalho bem feito na Bishop, que é um evento que vai estar modificando aí, um evento super necessário e maravilhoso que está acontecendo. Eu pessoalmente posso dizer que eu fico muito feliz de estar participando desse evento, o evento online que vai acontecer agora no final de outubro e o evento presencial que vai acontecer no MON no ano que vem. E eu acho que dá pra gente encerrar a live com isso. Eu queria agradecer o Felipe, o Matheus, Felipe Holanda, né, o Matheus Nemitz pela participação. Acho que foi um papo super legal que a gente teve aqui. Acho que tem vários assuntos que daria para entrar em horas e horas de discussão, tanto assuntos sociais quanto assuntos de alta performance. Mas espero que a gente possa espero que a gente tenha tocado um pouco em algo que leve alguém a mudar. Tanto para ser um player melhor, quanto para ser uma pessoa melhor, porque no final das contas isso está atrelado. Você não vira um player melhor sem ser uma pessoa melhor, e você não vira... É isso, mais ou menos é isso. Você não vai virar uma pessoa melhor sem melhorar em outras áreas também. Sim, é como uma comunidade de jogadores, né? Isso. Tem que agir como tal. A gente tem uma comunidade de jogadores, exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu. E agradecer a comissão, a todos os estandistas, enfim, agradecer a todo mundo de novo, que eu agradeci ali no começo, mas vocês são muito importantes para a realização dos nossos eventos. E é isso. Muito obrigado, gente. Até mais. E dos nossos objetivos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Será que foi? Tchau.